Gente, queria uma boa tarde a todos, a todas. Queria saudar aqui de forma muito especial o Denner, trabalha lá na ANA, na coordenação de regulação de apoio a resíduos sólidos, não é isso, Denner? Queria saudar a Yolanda, superintendente do CISAB, saudar também a Thaís, que está aqui com a gente, nossa diretora técnica operacional, que está fazendo a coordenação da reunião. E acredito que o Murilo deve estar aí, se não entrou, vai entrar agora mesmo também, nosso diretor técnico administrativo e financeiro. Tá? Em nome de vocês todos, eu queria saudar todas as convidadas, convidados que estão aqui, nossos municípios regulados, municípios convidados. Estou vendo aqui o superintendente Leandro Corezab também, saudar ele aqui, né? Convidar ele, nós tivemos lá em Belo Horizonte ontem, né, Leandro, no encontro da MM, falando também sobre resíduo. Bom, gente, primeiro agradecer a presença de todos, agradecer de forma especial a disponibilidade da Ana, na pessoa do Denner, de debater hoje com a gente isso. A ideia é a gente hoje conversar com vocês sobre um pouco sobre o nosso trabalho de regulação econômica que a gente tem feito nos municípios, a fiscalização operacional também pode ser uma pauta da nossa conversa que a gente tem feito nos municípios regulados, celebraram um convênio de cooperação com a ARIAS, para que a gente possa fazer a regulação do serviço de manejo de resíduo sólido, e nós vamos falar sobre as obrigações do município, tendo em vista a resolução 1 da ANA, a resolução, né, que definiu as normas para a implementação do instrumento de cobrança, e a gente tem o microfone aberto. Obrigado. E aí, nós, além de falar das normas, vamos falar agora da instrução normativa, né, publicada recentemente, que trouxe as regras, né, para o cumprimento, para a verificação do cumprimento da norma número 1 da ANA. Então, ali vai ser discutido a questão da obrigatoriedade da entidade reguladora, a questão, né, do instrumento de cobrança e o calendário posterior do ano que vem, né, como é que vai ser cobrado isso dos municípios, e aí a participação da ANA está aqui justamente para debater com a gente e explicar detalhadamente esse processo, né, tanto de preenchimento, quanto também esclarecer e tirar dúvidas, né, de todos vocês, de nós também, da nossa equipe, se tiver algum assunto para a gente falar, inclusive, né, Dene, da metodologia que nós já estamos trabalhando com os municípios, alguns resultados já importantes da gente falar e trocar experiência aqui com outros municípios que estão implementando agora a cobrança, né? Então, enfim, a ideia nossa é fazer depois dessa apresentação, né, o Denner vai fazer sua explanação e a gente vai abrir depois a palavra para perguntas, esclarecimentos que se fizerem necessário. Tá bom? Então, esse é o combinado. Queria aqui já, para não perder muito tempo, passar a palavra para a nossa superintendente Yolanda, que é a nossa parceira, né, o CISAB Apoio aí, que tem, né, trazido os municípios, né, alertado os municípios também para a importância de ter uma entidade reguladora, né, de estar procurando a ARIS para conversar sobre isso, criar essa condição. Né? Então, eu queria passar a palavra aqui para a Yolanda. Estão me ouvindo, já? Yolanda? Parece que Oi, travou. eu acho que eu não sei se travou, foi só a minha. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir, estou vendo o Kleber aqui. Vocês estão me ouvindo, me escutando? Tá, Todos? parece que Sim, travou mesmo. a gente A câmera, ouve. a câmera travou. Eu vou fechar meu microfone, minha câmera, talvez para ficar melhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas o pessoal parece que está ouvindo, né? Estou Normalmente. te ouvindo, estou te ouvindo. Isso. Tá, não é só mesmo para agradecer a participação de todo mundo que, né, está dedicando um tempinho aí a aprender, a entender melhor como que é o funcionamento, como que é o preenchimento desses formulários, colocar o CISAB à disposição aqui também para quem precisar de auxílio. Yolanda, eu acho que agora você nem a voz. Denner está aí também, gente? Eu sumi a imagem dele aqui. Eu Yolanda? só fechei a câmera. Oi. Tá, não, desculpa. Yolanda, nós não ouvimos você. Na hora que você começou a Não, falar do apoio, parou sua voz também. Você pode repetir, por tá. favor? Não, tá bom. É só mesmo para agradecer, né, a participação de todos, agradecer a Ana, o Gustavo, que, né, através da ARIS, junto com todos os colaboradores da ARIS, tiveram essa iniciativa para promover essa webinar, né, e no sentido de colocar o CISAB à disposição dos municípios que precisarem de maiores informações, que precisarem do apoio, e, né, convocá-los para poder dar início à regulação de resíduos sólidos, que é um passo muito importante para todos os municípios. Acho que o Gustavo pode seguir aí, que talvez seja a minha internet que está meio ruim. Tá bom, Yolanda, obrigado.
A gente conta mesmo com o apoio do CISAB sempre, agora apareceu. Elano. Então, assim, sem mais delongas, a gente vai abrir a palavra depois, né, da apresentação. Eu queria passar a palavra para o Denner, né, o nosso servidor da ANA, que tem essa disponibilidade de conversar com a gente. Já de antemão, agradecer mais uma vez, viu, Denner? Com você. Tá. Nós começamos aqui agradecendo a oportunidade de estar apresentando para vocês aqui um pouco do trabalho da ANA, falar um pouco, então, aqui da norma de referência, né, a norma de referência 1 que trata aí da cobrança, né, a cobrança, como a gente tinha conversado inicialmente aqui, ela depende do titular do serviço, né, a entidade reguladora tem um escopo de poder apoiar em tudo sobre a questão de modelagem, implementação e a própria regulação de fato do serviço, mas neste momento, o principal ator aqui da cobrança do serviço é o titular, né. Já posso começar a apresentação, Eduardo? Então, eu vou colocar na tela a apresentação para vocês, ela vai ter 2 momentos. Vou apresentar um pouco do aspecto geral do que é a norma, bem resumidamente, a gente não vai ter um curso aqui que vai todo mundo sair fazendo uma cobrança, começando a implementar ela, mas um pouco do norte do que é a cobrança, o que a norma diz, e fazer um pouco da simulação do que como a ANA está recebendo essas informações para comprovar a adoção dela. Tá na tela a apresentação? Sim, está dando para ver. Vou colocar um marcador aqui. Como eu já falei inicialmente, né, a ANA tem aí um trabalho, né, que é editar normas de referências, que é a norma de referência 1, né. Essa norma de referência, ela trata da cobrança pela prestação do serviço, né, e nós vamos tentar trazer para vocês aqui uns aspectos gerais sobre o que é a norma, que seria esse papel da ANA, né, quais são obrigações e implicações sobre a adoção, né, desse instrumento, né, que é previsto aí no Marco Legal do Saneamento, né, a Lei 11.445, e depois mostrar para vocês o sistema que foi criado pela ANA para estar recebendo as informações para comprovar a adoção ou não da norma de referência. De forma geral, a norma de referência, né, a norma de referência 1, ela foi a expedida, né, ou ela foi publicada lá no ano de 2021. Ela trata, então, da forma que vai ser estabelecida, né, o instrumento de cobrança, ou uma forma que possa se garantir a sustentabilidade econômica financeira do serviço. Essa norma, ela vem um conjunto lá de alterações que ocorreu no marco de saneamento, né. O marco de saneamento, no dispositivo, lá no artigo 35, colocou que os serviços públicos, né, de limpeza urbana e manejo de sólidos, deveriam ser cobrados por um instrumento de cobrança, né, seja uma taxa ou uma tarifa, e a norma de referência veio para regular esse aspecto específico, né, da lei, né, sobre como cobrar pelo serviço de manejo de resíduos sólidos. Um aspecto importante é que a lei fala em serviço de limpeza urbana e manejo de sólidos. A norma, ela veio esclarecer um detalhe, que na prática, os serviços de limpeza urbana, que são serviços indivisíveis, como por exemplo a varrição, não pode ser realizada a cobrança. Você pode cobrar apenas pelos serviços divisíveis, que é o serviço de manejo. Na prática, o serviço de manejo é aquele serviço que inicia na coleta, na porta dos domicílios, né, e se finaliza lá com a disposição dos resíduos em aterro sanitário. Um aspecto importante, então, para essa norma de referência é que ela estabeleceu um prazo para adaptação. O que é o prazo de adaptação? Foi um prazo em que os titulares, né, no caso os municípios, que vamos falar assim bem simplificadamente é o dono do serviço, né, de saneamento básico, teriam então para se adaptar junto com as entidades reguladoras e a estrutura de prestação regionalizada. Esse prazo ele foi dado até 31 de dezembro de 2022, né, então esse prazo ele já foi finalizado. Então, os municípios que não tinham cobrança ou tinham uma cobrança que era ineficiente ou ela não existia ainda, teria esse prazo para poder implementar o instrumento. De forma geral, então, a norma de referência da ANA, ela tem um objetivo que foi estabelecido na lei, que é fomentar a regulação, que é um aspecto que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Tendo esse objetivo de fomentar a regulação, ela tem um instrumento que é você verificar ou não a adoção. Então, lá na norma, lá no item 7.4, previa lá que ia ser criado um procedimento para verificar o procedimento de adoção, né, se os municípios, as entidades reguladoras estão adotando a norma, né, e esse procedimento foi aplicado no ano passado pela Resolução 134 da ANA. Um aspecto importante então, aqui para tratar sobre as normas de referência, né, então a norma de referência é um instrumento que a ANA tem para regular aspectos da prestação do serviço, em relação à regulação.
A norma de referência, ela não é obrigatória, os municípios não são obrigados a adotar esse modelo de referência para regular o serviço, mas como ela é um modelo para fomentar a regulação, ela tem um mecanismo, que é a alocação de recursos da União serem condicionados à observância da norma. Então, na lei lá, se vocês forem observar, isso está lá no artigo 50, lá no inciso 3º, então, para que os municípios tenham acesso a recursos para saneamento básico, deve-se observar as normas que são expedidas pela ANA. No caso de hoje, nós estamos tratando de uma norma que trata de resíduos sólidos, mas a ANA também pode expedir outras normas em relação a água, esgoto e drenagem, né? Então, nesse mecanismo, então, nós temos que o município ele não recebe multa, ele não tem uma penalização civil ou administrativa por não adotar uma norma de referência, mas como incentivo ao modelo de regulação, ou seja, o município estabelecer a regulação do serviço, a lei criou esse mecanismo que é, você só acessa recursos da União se você atender às condições estabelecidas nas normas expedidas pela ANA. Então, agora eu vou trazer um pouco aqui do aspecto geral, o que é a norma de referência número 1. A norma de referência número 1, ela estabelece o que é o instrumento de cobrança, né? Então, o instrumento de cobrança é uma forma de você realizar a cobrança pela prestação do serviço. Esse instrumento de cobrança ele pode ser realizado por uma tarifa ou por uma taxa. A diferença de taxa para tarifa, nós temos aí uma diferença conceitual, né? Que a tarifa é um instrumento administrativo e a taxa é um instrumento tributário. Então, você necessariamente a taxa você pode instituí-la por um instrumento administrativo e a taxa obrigatoriamente tem que ser aprovada em lei. O que a taxa, a tarifa obrigatoriamente deve ter para atender a norma da ANA? Ela deve arrecadar a receita requerida. A receita requerida, ela é o quanto será necessário para você cobrir todos os custos do serviço. Então, uma maneira bem simples, se o município gasta R$100 mil mensais com serviço de manejo de sólidos urbanos, você deve ter uma receita requerida, ou seja, arrecadar o recurso do usuário R$100 mil para que esse serviço seja sustentável, né? Um outro detalhe que a norma traz é que os instrumentos de cobrança, seja taxa ou tarifa, ele pode ter cobrança por disponibilidade ou por uso efetivo, né? E que você não pode fazer cobrança por serviços que não são cobrados. Então, você não pode fazer uma previsão de valores que você num serviço e cobrar desde que não esteja sendo feito. Por exemplo, disposição final adequada. Se o município não realiza a disposição final adequada, essa cobrança não pode ser realizada, se a disposição final é feita de maneira inadequada. Isso é bem claro. Tanto que o próprio texto da lei deixa isso bem claro no artigo 35. Lá tem um parágrafo que especifica isso, mas você deve considerar os custos da destinação adequada. Mas em um detalhe um pouco da norma, a norma estabelece quais são as formas que você pode fazer a arrecadação, né, que é o documento de arrecadação. Nós temos instrumentos que é a fatura específica, né, assim como a gente tem lá na água e esgoto, você pode ter uma fatura específica para cobrar o serviço, né, de manejo. Você pode fazer um cofaturamento, né, com serviços públicos, né, seja um serviço público de água ou outros serviços públicos, como a iluminação ou energia elétrica, né. Um detalhe que para você fazer o cofaturamento, a lei deixa bem claro, o cofaturamento em outro serviço público depende da anuência do concessionário daquele outro serviço. Então, por exemplo, se o município deseja fazer um cofaturamento com o serviço de água, ele depende necessariamente da autorização do seu concessionário, seja o SAAI ou seja um concessionário privado, né, caso seja realizado esse cofaturamento, né. Uma outra possibilidade que nós temos é a cobrança com a guia do IPTU. A norma fala na impossibilidade de você utilizar o faturamento ou cofaturamento ou a utilização da guia do IPTU. Muito porque o IPTU existe uma alta inadimplência, ou seja, se você coloca uma cobrança junto com o IPTU, você tende a carregar aquela inadimplência. Carregando a inadimplência, você tende a aumentar a receita requerida, porque você precisa colocar essa conta, né? Porque você precisa arrecadar o valor para custear todo o serviço. Se menos pessoas pagam, menos pessoas vai para aquele valor que você divide, maior é o valor da tarifa ou da taxa que você vai cobrar. Né? Por fim, aí falando ainda sobre a estrutura da cobrança, né? Nós temos então um parâmetro, né, de cobrança, que é como você vai mensurar, né, a cobrança, né? Porque um detalhe, o serviço de limpeza urbana, ele não é cobrado porque o serviço é indivisível, você não consegue mensurar o quanto cada pessoa utiliza do serviço. No serviço de manejo, você consegue mensurar, ou seja, estimar. Você não faz a medida direta, porque nós sabemos que hoje nós não temos tecnologia para medir o volume ou a massa de resíduo de cada usuário disponibilizado. Mas você pode estimar. Se é possível estimar, você pode cobrar. Então, a norma apresenta aí um rol dos parâmetros que você pode ser utilizados, né? Ela não é limitada a isso, podem ser criados outros parâmetros de cobrança. Isso que vem até de um próprio aspecto da lei. A lei apresenta lá um rol exemplificativo de forma de cobrança, então a norma traz eles aqui e exemplifica em alguns casos, como, por exemplo, no caso das características dos lotes das áreas a serem construídas.
Falando então um pouco, eu falei um pouco do documento de arrecadação, dos parâmetros de cobrança e do valor da receita requerida. Quando você junta esses 3 aspectos, como cobrar, o valor que vai ser cobrado, você estabelece os usuários que vão ser cobrados, né? Então, no caso, por exemplo, nós possamos ter usuários domiciliares, usuários que são de serviços de atividades comerciais, você estabelece uma estrutura de cobrança, que na realidade é quais são as pessoas que vão ser cobradas e quais seriam o valor que será cobrado dessa pessoa. No final, a estrutura de cobrança, o quanto você cobra para cada tipo de usuário, deve arrecadar o valor da receita requerida. Um aspecto muito importante aqui para a norma de referência é que ela exige, é condição para atendimento da norma, a previsão da cobrança social, ou seja, aqueles instrumentos de cobrança, sejam taxas ou tarifas, que não tenham cobrança social, não atende à norma de referência, né? E a norma também coloca um detalhe aqui em relação à cobrança social, né, que os subsídios para custear a cobrança social podem ser tarifários ou fiscais. Os tarifários são aqueles que você cobra mais de um usuário para compensar aquele usuário que paga menos, e os fiscais são aqueles em que são dispendiados recursos pelo caixa do município. Vou dar um exemplo bem simples da subvenção. O município paga direto aquele custo que você tem ali da diferença do valor para os usuários de baixa renda, né? De forma geral, né, eu já tinha falado aqui da receita requerida, né, que é arrecadar o quanto você tem do custo do serviço, né, esse conceito de receita requerida, ele está muito vinculado à sustentabilidade econômico-financeira do serviço, que é você garantir recursos para que o serviço seja prestado adequadamente, né. Então, a norma ela tem esse objetivo, arrecadar valores com que garanta a prestação do serviço. Garantindo a prestação do serviço, você garante um serviço de boa qualidade. Nós sabemos em um diagnóstico bem simples do que foi realizado na norma de referência número 1, e bem simples não, um pouco mais detalhado, desculpa, um diagnóstico foi realizado pela norma de referência, e o principal problema do serviço de manejo de resíduos sólidos, principalmente quanto à disposição final, é a falta de recursos. Então, a norma ela vem para sanar esse problema, que é garantir os recursos financeiros para que você garanta a disposição final adequada em toda a cadeia do serviço. Então, se tratando aqui bem rápido, né, desses aspectos gerais aqui do que é a norma de referência, né, que é tratar sobre a implementação da cobrança com condições de sustentabilidade econômico-financeira para que o serviço seja prestado de forma adequada, nós temos aí os aspectos, né, que foi trazido pela resolução 134 da ANA, que é como será avaliado quem atende ou não à norma de referência, né. Então, nós temos na resolução um cronograma, né, a ANA todo ano, até dia 20 ou no primeiro dia subsequente, vai apresentar o que será exigido, né, as informações que devem ser apresentadas pelos titulares e entidades reguladoras, quanto à comprovação das normas de referências. Eu não falei anteriormente, mas um detalhe importante, a norma de referência ou as normas de referência editadas pela ANA, elas visam atender e estabelecer critérios para os titulares, que são os municípios e entidades reguladoras. Então, aqui nós temos que sempre a norma de referência, em algum momento, ela pode ter atribuições para o titular e atribuições para a entidade reguladora. Esse prazo que é estabelecido aqui, né, na resolução 134 é tanto para os titulares quanto para as entidades reguladoras. Então, se a ANA publica a NR1 trazendo informações e solicitações para os titulares, ele também pode trazer para as entidades reguladoras. E esse prazo para a solicitação dessas informações, ele deve ocorrer até 20 de maio de cada ano. As informações, então, ela deve ser enviada, então, até 20 de agosto. Nós temos uma exceção aqui, que é para a NR1, que ela foi prorrogada até 20 de setembro, né? Por causa de um aspecto especial da NR1 em relação à cobrança que nós temos aí. E nós temos outros 2 procedimentos, que são procedimentos internos da ANA, né? Que são, até dia 20 a gente divulgar aqueles que atenderam e não atenderam, e aqueles que não atenderam, informar eles sobre a não observância, o que não foi atendido, para que se possa esclarecer uma eventual correção, e aí no dia 20 de dezembro, ou no primeiro dia subsequente, né, apresentar a relação daqueles titulares ou entidades reguladoras que atenderam a norma. Então, esses são os prazos que nós temos, então, para atender a norma de referência, né. Nosso prazo, então, de receber as informações, ele já está dado, né, até 20 de setembro a gente vai estar recebendo as informações dos municípios, então, que implementaram a cobrança, né, pela prestação do serviço, ou que já tinham a cobrança e fizeram adaptação para incluir a cobrança social, caso não tinham, né. E aí nós temos os requisitos gerais que está estabelecidos lá no formulário, né. Então, nós temos a instrução normativa número 1, que foi editada pela ANA,
para estabelecer esses documentos, né, que são recebidos para se verificar a adoção da norma, né? O primeiro requisito é ter a entidade reguladora. O segundo é a cobrança ter sido instituída conforme as diretrizes da norma. E o terceiro item é o terceiro item é a comprovação se o serviço é sustentável ou não. Para o requisito da entidade reguladora, o que deve ser apresentado é a identificação do município, que é o titular, e a identificação da entidade reguladora que foi cadastrada junto à ANA. Então, a ANA tem hoje lá um módulo que toda entidade reguladora se cadastra informando quais são as atividades, serviços que ela regula e quais são suas áreas de atuação. Posteriormente, à identificação da entidade reguladora, né, nós temos as informações sobre o instrumento de cobrança, né, a cópia do instrumento de cobrança, né, que é a comprovação se aquele instrumento de cobrança foi instituído ou não, e as informações complementares sobre o que é a cobrança. Então, nós temos aqui o regime de cobrança, né, que é taxa ou tarifa, que é o que a própria norma fala, tipo de documento de arrecadação que eu já falei aqui, que pode ser faturado individualmente ou cofaturado ou ainda junto com a guia do IPTU, os parâmetros, né, da cobrança, que pode ser aqueles que estão na norma ou outros que foram estabelecidos pelo próprio titular e a entidade reguladora, né, que a entidade reguladora tem um papel muito importante para auxiliar na estruturação da cobrança. A própria estrutura da cobrança, né, qual a forma que ela é cobrada e se ele é um valor fixo ou não, como é calculado, que nós podemos ter essas duas formas de calcular a cobrança, né. No caso de taxa, o que é muito comum é ter um valor fixo. E no caso das tarifas, você pode ter a possibilidade de você ter um valor fixo ou estabelecer uma forma, assim como também na taxa pode haver essa possibilidade. E, por fim, nós temos a forma de prestação, se apresentar se o serviço é prestado diretamente pelo município, ou se é uma concessão, ou se é uma outra entidade que tem um acordo de cooperação, um contrato de programa, por exemplo, no caso dos consórcios, que executem a prestação de serviço. E, por fim, nós temos aqui o critério da cidade econômico-financeira, né, que é verificar o quanto o instrumento de cobrança arrecadou, né, através do valor da receita requerida, e estabelecer os custos do serviço, né, que foram arrecadados. Nós temos aqui outros detalhes, que é como, por exemplo, o valor dos subsídios, né, fiscais e tarifários para a cobrança social. Nós temos também aqui as receitas alternativas e complementares, né? Isso aqui é muito comum ocorrer em concessões, né? Concessões você pode ter ali junto ao serviço que vai ser concedido, atividades são complementares, né? Eu dou um exemplo muito simples aqui, você concedeu o serviço de coleta. Aí o caminhão, existe possibilidade do caminhão ao se ofertar arrecadar um certo recurso. Esse certo recurso ele pode ser compartilhado, né, com o serviço, ou seja, a empresa concessionária fica com a parte por prestar aquele serviço e a outra parte fica com uma receita acessória para descontar, né, do custo do serviço. E, por fim, nós temos a análise da economia financeira, que simplificadamente é ver o quanto foi arrecadado pelo quanto foi o custo do serviço. Em relação a esses parâmetros, vocês podem observar aí que nós temos aqui 3 requisitos, que são a entidade reguladora, a cobrança instituída e a sustentabilidade. Esses critérios, eles vão ser avaliados com um certo cronograma. A instrução do instrumento de cobrança já foi estabelecida pela própria norma, né? A norma já dizia, então, que todo mundo tinha interesse em adotar a norma da ANA, tinha que implementar esse instrumento, adaptá-lo até 31 de dezembro de 2022, ou seja, em 2023, esse instrumento de cobrança já deveria ter sido implementado e adaptado. A sociedade econômico-financeira, ela depende do instrumento de cobrança, ou seja, não há como você avaliar a sociedade econômico-financeira sem que aquele instrumento tenha efetivamente arrecadado os valores da receita requerida. Então, a avaliação da sociedade econômico-financeira, ela vem para o próximo ano, 2024. Então, o instrumento adaptado em 2023, ele vai arrecadar os recursos necessários para prestar o serviço e a comprovação desses valores são apresentados em 2024. E, por fim, nós temos a entidade reguladora, né? A entidade reguladora, nós vamos discutir um pouco mais à frente aqui, mas ela tem um papel muito importante que é trazer a regulação para a prestação do serviço, que é trazer condições de verificação de normas de regulação de prestação de serviço. A entidade reguladora, ela já é obrigada na própria lei, na Lei 11.445, né, que é o marco de saneamento, já tem vários dispositivos na lei. De cabeça eu já lembro de 2 lá, está no artigo 8º e tem lá no artigo 9º, inciso 2º, que é a obrigação de instituir a entidade reguladora. O que foi proposto na instrução normativa? Que se desse um prazo para que os municípios pudessem se adaptar, incorporar e delegar a função de regulação para as entidades reguladoras, porque muitas entidades ainda estavam se estruturando e se essa cobrança fosse de imediato, muitos municípios seriam prejudicados.
A ANA, então, vai publicar ainda uma norma que vai estabelecer a governança regulatória das entidades, e esse seria o prazo para que seja requerida ou solicitada a entidade reguladora pelos municípios, que é o prazo para que as entidades reguladoras teriam para se adaptar em um modelo geral de governança. A estimativa é que essa norma seja publicada com obrigatória a partir de 2025, então essa seria a cobrança. Então, aqui nós temos lá no site da ANA, se vocês viram nos destaques, nós temos, então, um sistema eletrônico que foi desenvolvido, né? Então, se vocês clicarem nesse bullet lá, vai carregar diretamente lá para uma aba que você vai ter acesso ao sistema, ao link do sistema e ao guia de preenchimento. Passo. Nessa tela aqui vocês vão ter acesso, né? Clicando naquela aba lá, vocês terão acesso, então, a essa tela em azul, que é o sistema para preencher as informações, e aqui ao guia de preenchimento, que a gente tenta esclarecer, detalhar e facilitar um pouco a vida do usuário, né? Esses aqui são os links, né? Então, caso vocês queiram ler detalhadamente quais são as disposições da norma, né? Claro que a gente fez um resumo bem simples aqui do que é a norma de referência, tem lá mais detalhes, né? Ela trata ainda de aspectos sobre a regulação tarifária, né? E a gente não trouxe eles aqui, principalmente porque nós estamos avaliando a instituição da cobrança, né? Aqui é o link para acesso ao sistema e aqui é o guia de preenchimento. Eu vou descompartilhar aqui para vocês e rapidamente eu vou entrar no sistema, que é um sistema que nós temos da ANA, que é um módulo de desenvolvimento. Vou fazer um preenchimento muito simples de um instrumento de cobrança, bem rápido, vocês terem só noção do que é o layout do sistema, e aí eu repasso a palavra para o mediador, para a mediadora, que eu esqueci aqui, gente, vocês me desculpem, para poder dar seguimento às discussões, tá? Gustavo, enquanto o Denner abre, tá me ouvindo? Oi, Yolanda, sim, pode falar? É a Thaís, tá ouvindo? É a Thaís. Estamos ouvindo Desculpa, sim, Thaís. desculpa. Não, é porque tem algumas pessoas que já estão com a mão levantada e ao final da apresentação do Denner, a gente abre para as perguntas e aí só falar para o pessoal, quem quiser, já fica com a mãozinha levantada aí que a gente segue a ordem. Isso mesmo. Obrigado, Yolanda. A apresentação está em tela? Tá sim. Tá. Então, aqui para vocês, é aquela aba lá que vocês viram em azul, né? Só lembrando para vocês aqui que isso aqui é um módulo de desenvolvimento, né? Pode ser que vocês vão ver algumas informações carregadas, porque aqui é onde eu faço os testes, para ver se o sistema está funcionando tudo ok. Então, o sistema lá, você tem a opção aqui da instituição município, né? Que nesse caso, os municípios são obrigados a informar, né? Pela instituição da cobrança. Existe uma opção entidade reguladora, mas essa função ela não é permitida para NR1. Então, a opção instituição é sempre município. Aqui será informado, né? O CNPJ do município, né? Um detalhe importante aqui, que às vezes tem alguns municípios que têm várias secretarias com CNPJs, né? O CNPJ cadastrado aqui é o do gabinete, é o CNPJ do município. Caso haja CNPJ de secretarias ou outros órgãos de outros departamentos, é importante que vocês olhem isso e caso vocês não estejam não conseguindo fazer essa verificação, pode entrar em contato aqui com a ANA, a gente deixa o telefone e o e-mail para vocês poderem solicitar para a gente fazer a verificação. O primeiro acesso ao sistema, ele é realizado mediante uma geração de senha, ou seja, essa senha ela não foi enviada para nenhum município. Todo município deve saber o CNPJ, né? Vamos supor, do município, para poder fazer, então, a validação. Ou seja, se você não sabe o CNPJ do município, você não consegue gerar essa senha aqui. Então, você tem que saber o CNPJ do município, que é condição de verificação. Se você colocar um CNPJ que não conste na base do município, ele não vai permitir a geração de senha. Então, aqui nós clicamos, então, aqui, gerar a senha. Aqui será aberto, então, aqui as informações a ser preenchidas, né? Então, selecionar o do município. Então, aqui, caso de Minas Gerais. Vai ser carregado, possibilitado carregar a aba de municípios. Aí preenche a informação do município. O CPF do solicitante é aquele que está solicitando a informação, né? Então, vou colocar um CPF de teste aqui. Então, é colocado no CNPJ do solicitante, o nome do usuário, a senha, o e-mail que deve ser enviado a senha. Repete-se, então, esse e-mail.
e solicita-se o envio da senha. Eu não vou solicitar o envio da senha aqui, porque o sistema aqui de teste ele não vai dar reporte nenhum. Recebida a senha, você entra com essa senha que foi enviada para o e-mail que foi cadastrado naquela etapa, né? Após cadastrado a senha, você pode ter a opção de solicitar, caso tenha sido esquecida essa senha, né? Que foi enviada, você pode fazer a solicitação dela aqui. Então, eu faço o login no sistema. Neste momento aqui será aberta uma tela, que é a tela da LGPD, né? É uma tela de confirmação da Lei de Segurança e Proteção de Dados, né? Informando sobre as condições e atendimento sobre publicação de informações. Aqui é a tela de registro, então, após dado o aceite da LGPD, você vai ter disponível esse botão para registrar o instrumento de cobrança. Registrado o instrumento de cobrança, serão carregadas informações do titular, né, que é o município, CNPJ, nome do município e o código IBGE não é permitida alteração. Esses e-mails aqui, eles já são previamente cadastrados da ANA, né, que recebeu da base do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, né? Então, aqui você pode atualizar esse e-mail. Então, por exemplo, posso atualizar ele aqui. Lembrando que todos os e-mails devem ser e-mails válidos. O sistema aqui ele tem um sistema de verificação caso aquele e-mail não exista. Vamos supor que você erra aqui. Vamos supor que você fosse colocar um Gmail e você esqueça de colocar, por exemplo, algum nome. O sistema é para reportar um erro, que não reportou porque eu não estou na versão de desenvolvimento, ela não tem nenhuma trava. Mas no momento aqui, se vocês escrevam algum errado, algum número de CNPJ não existente, ou um número de CPF não existente, ou um número de endereço de e-mail não existente, ele vai identificar o erro e reportar para vocês com a mensagem. Neste caso, não vai apresentar na tela, porque como é um sistema de desenvolvimento, ele não tem restrição de informação. As informações aqui devem ser geradas, né? Um detalhe importante aqui, será carregado informações do cadastrante, caso o município tenha cadastrado na norma as informações de verificação da norma que foi realizada ano passado, ele vai carregar as informações anteriores, mas no caso do CNPJ, por proteção de dados, ele não carrega, né? Então, aqui você complementa as informações, aqui já está cadastrado as informações que eu coloquei, né? O nome de quem está cadastrando informação, e-mail do cadastrante, né? A diferença aqui, o e-mail, esse e-mail, o primeiro e-mail é o do município, e o e-mail aqui embaixo é da pessoa que está cadastrando as informações. Existe a opção de se salvar o rascunho para cada etapa, que é guardar essas informações caso você queira parar o preenchimento no momento. Então, você pode salvar os dados informados. Essas informações são salvas e aí você volta para a tela inicial e pode sair. Mas aqui eu vou dar prosseguimento ao preenchimento das informações e vou avançar. Aqui é a aba do instrumento da entidade reguladora. Existe a opção de você informar caso o município ainda não tenha delegado a regulação, a opção não possui, né? E caso o município tenha delegado, vai aparecer aqui a relação de todas as entidades que se cadastraram para ano. Esses nomes que não sei se vocês veem aqui, diferentes, mas é porque é da minha base de teste. Então, vocês podem colocar a entidade reguladora que vai estar cadastrada aqui no sistema. Deixa eu colocar o nome da entidade reguladora aqui. Por exemplo, aqui nós temos aqui cadastrado lá a entidade reguladora do Complexo Nascentes do Pantanal. Então, você pode prosseguir nessas opções. Eu vou continuar com a opção não possui e vou avançar. Aqui, então, segue a tela do instrumento de cobrança, né? Eu vou fazer um instrumento de cobrança que é o mais comum que nós temos, então, que é a taxa. Uma informação importante, municípios que não têm instrumento de cobrança implementado não vão conseguir preencher o formulário, é obrigatório ter a cobrança. Então, a primeira pergunta é se o instrumento é único ou não. Tem municípios que podem ter dois instrumentos de cobrança, um exemplo simples. O município tem uma taxa para coleta e fez uma concessão para destinação final. Então, nesse caso, o município teria dois instrumentos de cobrança e a opção a ser marcada é não. Neste caso aqui, eu vou colocar o mais simples, né, que é o caso o município tem uma cobrança de taxa para todo o serviço. Então, aqui eu assino a opção sim. Marco as opções que se encontram no instrumento de cobrança. Vou colocar algo bem simples aqui. Vamos supor que o município só faça coleta e destinação final. O regime de cobrança é uma taxa. Obviamente, a taxa ela tem que ser instituída por lei, né? Aqui, o documento de arrecadação vou colocar junto com a guia do IPTU. O instrumento de cobrança. Aqui, no caso, eu já havia colocado ele pode fazer o download que você colocou. Mas existe a possibilidade de você carregar o instrumento de cobrança com um limite de até 50 megas. Então, vou adicionar um instrumento de cobrança.
Aqui é um limite de 50 megas, arquivos com mais de 50 megas não podem ser adicionados. Aí é uma recomendação que a gente dá. Alguns municípios têm cobranças que foram colocadas no Código Tributário Municipal. Os códigos tributários municipais às vezes são muito grandes. O que a gente recomenda, caso o arquivo exceda o tamanho, né? Vocês façam o escaneamento da capa, né, do preâmbulo da lei, né, que tem ali o número e a disposição do Código Tributário Municipal, e coloque as páginas que são específicas da cobrança, ou seja, se a cobrança está na página 45, você coloca no documento a página 1, o preâmbulo da lei, e a página 45, não havendo necessidade de apresentar todo o Código Tributário. Aqui eu coloco os parâmetros de cobrança, eu vou colocar, por exemplo, que a cobrança é feita por área construída, categoria de usuário, não que seja feito. Aqui nós temos categorias exemplificativas, residencial, comercial, industrial, eu vou colocar elas aqui. E existe a possibilidade de colocar outras categorias, caso não esteja nessa lista pré-cadastrada. Então, vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, imóveis rurais, que a gente não tem esse parâmetro lá. Lembrando que os parâmetros de cobrança, categorias de usuário, a norma não especifica quais devem ser, é aberta e é o município que tem que avaliar qual a melhor forma. Vou colocar a informação valor fixo para categoria, que é aquela taxa que tem um valor fixo, ou seja, vamos supor que a taxa lá é R$10 por domicílio, então é um valor fixo por categoria. Vamos supor que o instrumento de cobrança tivesse a área construída vezes a frequência de coleta vezes um valor X, então isso aqui seria a opção fórmula paramétrica. No caso aqui, a cobrança social, a norma de referência indica que se utiliza o CAD único, né? Eu vou colocar aqui essa opção do CAD único, considerando que isso já foi implementado. E aqui eu adiciono o instrumento de cobrança. Ele vai aparecer a mensagem, né? O instrumento foi salvo com sucesso, né? Ele vai aparecer aqui na tela, né? Vocês veem esse outro instrumento de cobrança aqui, porque foi um teste que eu tinha feito anteriormente. Eu posso excluir o instrumento de cobrança. Aqui, no caso, ele não está excluído, mas tudo bem. E avançar para a próxima etapa. Um detalhe importante nessa etapa é que, se caso você salve o rascunho e saia do sistema, aquele instrumento de cobrança que foi feito o upload, o documento ele é perdido. Você tem que fazer novamente o upload do instrumento. Nesse caso aqui, ó, as informações foram descadastradas e o instrumento de cobrança também não estaria presente aqui, mas informações dos campos estariam salvas, menos do instrumento de cobrança. Aqui no momento aconteceu o inverso. Eu vou só cadastrar rapidamente outras informações para nós irmos para a última tela. No caso aqui já está registrado o instrumento de cobrança. Vou adicionar novamente, ele dá a informação que foi cadastrada e avanço para a próxima tela. Tá. A última aba é a do prestador de serviço. No prestador de serviço, aqui vai ser identificado se a prestação é realizada direta ou não. Se você marcar a opção sim, o sistema vai carregar automaticamente todas as atividades que foram informadas no instrumento de cobrança. Se você marcar a opção não, ele vai liberar a possibilidade de você cadastrar individualmente para cada atividade, caso você tenha mais de um prestador de serviço. Então, eu vou colocar aqui um único prestador de serviço. Nesse caso aqui tem um detalhe importante, tem muitos municípios que têm contratos administrativos, 866 e contratos que são contratos de terceirização, né? Esses contratos terceirizados, o terceirizado não é um prestador de serviço, ele só é um terceiro que presta o serviço em nome do município. Então, caso o município faça a coleta e tenha terceirizado a destinação final, o prestador de serviço ainda é único, porque o terceirizado não é um prestador separado. O serviço é de responsabilidade ainda do município. Esse é um detalhe muito importante. Porque na 11445, ela deixa bem claro, o serviço ele deve ser prestado pelo município ou concedido. O terceirizado não é nem o prestador direto, que é o município, nem o concessionário. Ele só faz em nome do município, ou seja, um terceiro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o município faz a coleta e tem uma destinação final por um contrato administrativo, a opção vai ser sim, é um único prestador. Haja vista que o terceirizado não é um prestador de serviço, ele só é um terceiro. Então, eu vou assinalar aqui a opção órgão de administração direta. E aqui tem as opções da subnatureza do prestador, né? Então, vou colocar que seja uma secretaria que seja responsável. E aqui, nessa etapa aqui, não é habilitada a opção, caso seja um órgão de administração direta, você informar e cadastrar um prestador, porque nós consideramos que se o órgão de administração direta é o próprio município que é o prestador de serviço. Então, não há possibilidade de você cadastrar aqui um novo CNPJ. Então, se você adicionar aqui,
ele já colocou que já está cadastrado, porque eu já cadastrei essa informação, ele carrega automaticamente o CNPJ do município aqui nessa lista aqui embaixo. A lista aqui está um pouco extensa, olha lá, carregou aqui agora, Prefeitura de Novo Horizonte do Norte. Então, ele vai carregar essa informação. Essas outras informações que vocês estão vendo aqui foi de outros testes que eu fiz. Mas se vocês clicarem, por exemplo, em outro órgão, por exemplo, entidade de administração direta, vamos supor que seja um consórcio, um SAAI que faça o serviço. Vai ser aberta, então, a possibilidade, então, de você colocar aqui, vou colocar a autarquia, que é um SAAI, e você terá que cadastrar, a possibilidade de cadastrar o SAAI. Informa o CNPJ, a razão social, vai ser carregada a razão social e o nome fantasia automático, e você cadastra, ele será carregado aqui na tela. Só um detalhe importante, que na lista aqui pode ser que o prestador de serviço já esteja cadastrado. Vamos supor um caso de um consórcio que presta serviço para mais de 2, 3 municípios, e alguém já tenha feito o cadastro desse prestador de serviço, no caso que é o consórcio, ele vai aparecer na lista. Então aqui eu avanço a etapa do prestador de serviço, vai carregar uma tela com todas as informações para serem revisadas, né? Então aqui você faz uma revisão de todas as informações, se elas estão corretas, né? Caso esteja alguma informação que não esteja correta, o instrumento de cobrança que não foi incluído, você volta à etapa anterior e faz a correção, e aí concluir o preenchimento. Então, vai ser aqui aberto um formulário, né? Uma janela falando sobre a ciência da responsabilidade das informações prestadas. Adicionar, e aí vai ser gerado, então, aqui essa janela em que você pode baixar o comprovante. Aí, no caso, o comprovante vai ser baixado. Aqui, no caso, vai ser aberto essa informação com um protocolo, né, com o número do protocolo do envio das informações, a hora e o CNPJ, as informações que foram enviadas. E aqui você pode dar o OK, né, e concluir. A partir que você enviar as informações e apertar aqui no OK, você não consegue mais editar essas informações. Aí, no caso, só será permitido, caso seja necessário o município fazer alguma retificação de informação, que elas sejam realizadas após 20 de outubro, que é o prazo final para a divulgação das primeiras verificações, né, se o município está adimplente ou não. Caso você queira baixar novamente o comprovante, você pode fazer o acesso novamente pela tela, naquela tela de login, e vai carregar essa tela aqui com todas as informações, e só basta clicar aqui em baixar comprovante que você consegue baixar o comprovante novamente. E aqui, eu encerro aqui, então, a apresentação para vocês do sistema. Foi uma apresentação, assim, bem corrida, né, para a gente tentar ter o maior espaço de tempo para poder apresentar aqui as informações, para a gente poder abrir o debate sobre a importância, né, de nós termos a entidade reguladora, que é requisito para a comprovação da norma de referência, que isso vai acontecer, né, já está bem no horizonte da norma, e sobre o que a norma já está cobrando, sobre a implementação do instrumento de cobrança. Passa a palavra para o moderador. Obrigado, Denner. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a palavra direto para quem já está com as perguntas, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu pergunto no final, tá, Denner? Vamos ver se o pessoal tem pergunta no chat também, mas acho que pode passar para quem já levantou a mão, né? Thaís, você acompanhou? Tem alguém anotando? Se quiser, quem levantou a mão primeiro, pode abrir a câmera e fazer a pergunta para o Denner ou para a entidade reguladora. O primeiro foi o Jailson. Obrigado, Thaís. Jailson. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Prefeitura Municipal aqui de Vinésia. Ótimo. Só para complementar aqui, quando o Denner falou aí sobre o IPTU, realmente é muito inadimplente, é muita inadimplência. E não só isso, Denner, aumenta a dívida ativa do município. Agora, uma coisa que eu queria saber você falou aí porque o valor total dos gastos tem que ser totalmente coberto pela tarifa ou a prefeitura pode entrar com a contrapartida? Por exemplo, 90-10, 70-30, entendeu? Da forma que está disposta na norma hoje, a arrecadação tem que custear 100% do serviço, assim como é em água e esgoto. Você pode pensar numa exceção da interpretação que é o seguinte: a norma permite você ter subsídios fiscais para a cobrança social.
Isso é o que está escrito na norma, que já foi aprovada, e o que está na lei lá na 11445. Se você for ler na 11445, você vai ver lá que você pode ter subsídio, mas ele desde que seja para pessoas com baixa renda, vamos falar assim. Então, haveria a possibilidade do município custear, hoje, na forma que está na lei e na forma que está na norma, por forma de subvenção, né, que é esse custeamento direto, apenas do subsídio da cobrança social. Nós temos hoje da 11445 e da norma. Então, assim, já é uma redação bem clara da lei. A lei já deixa assim, não tem muito espaço. Mas essa leitura da lei, você tem que carregar assim, você tem que ir lá nas definições do que é cobrança, do que é o subsídio, aí você vê lá onde ele permite, você tem que ler, você tem que combinar 3 artigos para chegar a essa conclusão. Na lei não vai estar escrito assim, não só deve utilizar a subsídio. Não, você tem que fazer uma leitura combinada para chegar a esse ponto. Ok. Obrigado. Eu queria só, Jailson, queria só aproveitar a sua presença aí, porque Divinésia tem uma questão bem particular, porque nós fizemos um estudo aí, combinamos com o município, e mexeu no Código Tributário, mudou de taxa para tarifa, sabe, dele? Município. Só que a Copasa não sinalizou ainda a possibilidade do cofaturamento. Então é uma situação, Jailson, que a gente tinha que tentar resolver pressionando o prefeito, a Copasa, a presidência da Copasa, já conversei com o pessoal da assessoria da prefeita, porque eu acho que é muito importante a gente ir na Copasa e tentar abrir essa primeira possibilidade de município menor de fazer o cofaturamento, tendo em vista essa conjuntura que já foi colocada aí, porque de fato pode levar para um limbo. E a outra coisa que eu queria colocar, Denei, que a gente tem usado também um critério de subsídio, a utilização do recurso do ICMS ecológico para modicidade tarifária, no cômputo do cálculo do custo todo, tá? Entendendo que esse recurso é um recurso oriundo, receita acessória. Uma receita acessória pode ser utilizada. Em alguns municípios a gente utilizou e foi um sucesso para ajudar nessa modicidade da tarifa, e a tarifa social também, a gente entende que é possível, mas cada caso a gente tem analisado. Tá? No caso, aí vai ser sempre o instrumento de subsídio, né, Gustavo? Então, assim, sempre vai ser assim, o município sempre vai deixar claro que aquilo é um subsídio para cobrança. Sim, sim. Já entendi. Entendeu? Tem caso, é verdade. Eu acho que tem aquele caso clássico, assim, tem casos de municípios pequenos, principalmente, que, vamos supor, 50% do município está na baixa renda, né? Então, assim, tem locais que pode acontecer isso também, de grande parte do município, porque é a condição social do local, né? Que a lei já permite, né? Essa forma de subsídio. Isso mesmo. Obrigado, Só um detalhe aqui, tem mais outros colegas da equipe da coordenação de resíduos sólidos acompanhando aqui também, tá, pessoal? Assim, estou representando, mas tem outros colegas aqui que estão acompanhando aqui para receber as informações de vocês, para a gente estar recolhendo o máximo e poder estar ajudando aí, implementando a cobrança, tá? Obrigado. Podemos passar então, Jailson, para outra pergunta? Quem que é o próximo, por favor? É a Natane. Boa tarde, pessoal. Natane, Prefeitura de Valadares, tudo bom? Tudo bem? Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, os municípios que ainda estão em processo de estudo para concessão, não haverá preenchimento, né, obviamente. Pode acarretar algum tipo de multa ou alguma coisa assim para o município? Multa, assim, a norma, ela nunca vai implicar em multa ou sanção civil administrativa. O que pode ser um complicador nesse caso é o município não ter acesso a recurso da União. Vamos supor que o processo seja estruturado com base em um financiamento, né? Então, isso pode ser um complicador porque o órgão financiador, neste caso desse ano, não, né? Porque a lista de publicação vai ser referente ao ano que vem. Então, teoricamente, o órgão financiador faria essa verificação, o órgão financiador da União, né, ou que faça a gestão do recurso da União, faria essa verificação ano que vem, né, que quando vai ser a lista é publicada agora em dezembro, com vigência para todo o ano de 2024, né? Então, assim, é sempre assim, você expressa informações desse ano, ela vale para todo o ano seguinte. Então, pode ser que tenha essa dificuldade. O que acontece é que, assim, existe um mecanismo bem específico, que a norma de comprovação de adoção trata para aqueles municípios que não atenderam a norma naquele momento, né? Então, vamos supor que neste momento que é obrigatório, não atendeu. Mas este município tenha se adequado à norma, ou seja, após o período ele se adequou à norma, e ele esteja a ponto de receber o recurso,
existe um procedimento lá na Resolução 134 que permite o município apresentar as informações, comprovando que esse recurso já está, vamos falar assim, vamos supor que esteja empenhado, e que se possa fazer individualmente a comprovação de adoção. Mas é um ponto bem específico. Primeiro, o município tem que ter adaptado ao instrumento de cobrança, e ele tem que ter claramente aquela disponibilidade daquele recurso para ser alocado. Não há possibilidade do município... Aqui a gente já tem a taxa, né? A gente já tem a cobrança de taxa de coleta, de resíduos sólidos, tratamento, essas coisas assim. A taxa a gente já possui, a gente não possui ainda o processo da concessão, né? A questão de ter concessionado o resíduo da forma que a lei está pedindo atualmente. Mas nesse caso, você já tem um instrumento de cobrança, né? Sim, a gente já possui o instrumento de cobrança. Mas só uma questão para alertar, Dênia, a lei não exige que seja feita concessão, não. O município pode operar a prestação de serviço e ele tem que ter o instrumento de cobrança e o equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, assim, o governador Valadares está no processo de concessão do serviço de água e esgoto, mas o resíduo ainda é do município, não é? O resíduo está em processo de concessão? Atualmente o resíduo ainda é pelo município, né? Isso. A gente está querendo fazer a concessão também dos resíduos sólidos, da mesma forma que está fazendo a água do esgoto, entendeu? Entendi, Só que a gente está naquela parte de estudo. Só que atualmente Sim. a gente já possui uma taxa de lixo. Essa taxa Sim. de lixo, né, tecnicamente, ela não cobre o gasto que o município tem. Sim. Entendeu? Entendi. Nessa etapa de verificação, vai ser verificado se existe cobrança e a outra obrigação é a cobrança social. Se o município tem a cobrança e tem a cobrança social, você informa ela. O que acontece é o seguinte, é que esse instrumento que foi implementado ano que vem, quando for realizada a próxima verificação, ele não vai atender a norma. Então, assim, entendo que o requisito é cobrança e diretriz do que está na norma. Se já foi adaptado, por exemplo, não tinha cobrança social e foi colocada a cobrança social, faça o preenchimento com as informações que foi adaptado. O problema é que quando for no próximo ano, é que esse instrumento não vai atender. Mas para os requisitos que são estabelecidos na instrução normativa, já atende, né? Então, assim, o município informa que tem a cobrança, sabe essas informações. A questão é que já tem que se preparar que para o ano seguinte não atende. Mas como há um processo de concessão, aí, teoricamente, o novo instrumento de cobrança teria que ser informado, né? Porque todo ano a gente vai colher, porque vai dar esse instrumento de cobrança, né? E aí é reavaliada essa cidade do serviço. Entendi. Outra dúvida que a gente está tendo aqui no município é o seguinte. Eu vi no início aí você colocando, né, que a taxa cobre recolhimento, limpeza, recolhimento e de destinação dos resíduos sólidos. Eu gostaria de saber se limpeza, poda, pintura, essas coisas assim, elas podem entrar nessa taxa também ou tem que ser arcada pelo município? Não, a cobrança ela só pode ser do serviço de manejo. O serviço de limpeza urbana não pode ser feita a cobrança. Inclusive, isso já foi muito objeto de repercussão judicial. Tanto que nós temos aí um instrumento que foi implementado na norma, né, junto com a norma manual, e no manual deixa bem claro que, assim, a norma já tem, assim, no caput da norma já diz que não faz parte da limpeza urbana, que é, por exemplo, varrição, poda, capina e todos esses. Então, assim, é sempre recomendável, né, seguir a norma, porque a norma já estabelece isso. E é muito difícil. O município que estabelece cobrança com limpeza, a sanção judicial é quase certeza. Não, tudo bem. Obrigada, tá? Essas eram as dúvidas. Obrigado, eu que agradeço. Pode passar a palavra? Quem é o próximo? Boa tarde, Dênia. Poucos municípios já instituiu a cobrança, mas já cobra pelo manejo de limpeza. Então, ao meu ver, então, pelo que você está falando, a cobrança, então, ela não pode, então. Tem que ser só pelo manejo do resíduo, correto? Assim, o que acontece? Tem municípios que têm códigos tributários muito antigos que prevêem cobrança de limpeza, né? Isso, Só que correto. muitas das vezes essa taxa ela não é executada, por isso, como ela não veio, ela existe no mundo da lei lá criada, mas ela não veio para o mundo real, vamos falar assim, né? Aí, como ela não é cobrada, às vezes nunca foi acionado, teve uma sanção judicial e tudo. Mas a prática que nós temos aqui, o convívio um pouco que a gente tem no setor, é que assim, municípios que implementam taxa de limpeza urbana assim, é batata, porque já tem uma súmula vinculante do STF que permite só a cobrança do manejo, não permite a cobrança da limpeza. Então, essa aí Não, eu sou engenheiro ambiental, trabalho
municípios, e todos os 5 municípios que eu trabalho, a cobrança no IPTU é pela limpeza, não pelo manejo, né? Porque na questão até o manejo é recente agora, com a 14026, e já existe um instrumento de cobrança, mas esse instrumento de cobrança é relacionado à limpeza. Tenho certeza que os outros municípios, até do CISAP, né, Yolanda, também deve estar com a mesma situação, porque nós já até preenchemos uma questão da ANA, acho que foi 2022, não sei. 2022 a última coleta. Isso, nós até citamos lá, utilizamos 5 municípios, cobra já sim, mas cobra mediante essa limpeza. Então, pelo que... Mas no caso, às vezes, o que acontece? É porque, aí, assim, é um caso bem específico, né? Porque, às vezes, tem muito município que chama taxa de lixo, taxa de limpeza, e quando você lê o conteúdo do artigo, tá lá, coleta, destinação. Então, assim, tem que ler eu não sei se é o caso, eu tô falando que, assim, se lá tiver escrito limpeza, mas a descrição das atividades é as atividades de manejo, tudo bem, porque a redação a redação atualizada da lei que trouxe esses termos, vamos falar assim, e pode ser que, como a lei anterior, ela faça essa previsão da cobrança do manejo, mas com a nomenclatura antiga. Estou só aventando uma possibilidade aqui também, né? Teria que ver o que a lei municipal fala, né? Exatamente. Mesmo que no IPTU venha lá, né? Limpeza taxa de limpeza. Mas tem que ver o código tributário lá do município, se... O que é a recomendação? Se o instrumento de cobrança dos dois, né? A limpeza e não cobra a limpeza, vamos supor que estejam taxas distintas, né? Agora, caso o município faça uma cobrança geral, aí é complicado. Aí o que eu recomendo? Tem que procurar a entidade reguladora, para a entidade reguladora auxiliar nesse procedimento de correção da cobrança. O que a norma da NR fala? Que a regulação ela pode ser exercida para as tarifas, que a entidade reguladora pode fazer com autonomia, e a regulação também pode ser feita com auxílio da entidade reguladora para o caso das taxas, propondo valores e tudo. Então, assim, caso esse instrumento de cobrança seja um valor fixo e inclua taxa de varrição, aí seria recomendado, então, entrar em contato, delegar essa regulação e trazer a entidade para fazer esses cálculos e corrigir o que está no instrumento de cobrança. Entendi. Uma outra dúvida aqui, então, os municípios só vão responder aqueles que já instituíram a taxa ou a tarifa, né, conforme a norma da ANA, né? O que acontece? A instrução normativa pede que você apresente o instrumento de cobrança com que é a diretriz da norma. A diretriz da norma, que é obrigação, é a cobrança social. Então, assim, vamos supor que o município tem uma taxa do Código Tributário, ela já está instituída, então vocês têm a cobrança instituída. O que acontece é que o requisito de cobrança social, se ele não tiver, ele vai dizer que não atendeu à norma. Mas vamos supor que o município tem é uma taxa antiga e essa taxa já existia essa previsão. Vamos supor que ela fosse de 2006. Então, você vai informar que você tem a taxa e tem a cobrança social, está atendendo a norma. O problema é que se a cobrança ela não está sendo efetivada ou ela arrecada muito pouco, no próximo módulo, que é do ano que vem, você não vai atender. Então, já tem o caso do município, já, assim, tem a possibilidade de atender a norma esse ano, porque a gente viu a cobrança e é requisito da norma, está escrito lá, atende o que está escrito. Cobrança social. O problema é que o município vai ter que correr para organizar essa falta do critério da sustentabilidade econômica, que é o próximo requisito a ser avaliado, e a entidade reguladora também, que já é outro subsequente. Beleza, obrigado. Gustavo, o próximo é o Lincoln. Lincoln, por favor. Certo. Boa tarde, todo mundo consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Agradeço aí a possibilidade de falar também. Parabéns pela apresentação dele. Boa tarde para todo mundo. Eu estou com umas dúvidas aqui, bem rápido, para não tomar muito tempo do pessoal. Falo com a sócio conservar a mucuri aqui na cidade de Tambacuri. Estamos com grandes desafios a serem cumpridos. Mas, Dene, uma coisa que você falou sobre o manejo total dos resíduos, né? A última etapa seria a disposição final. Eu não sei se eu entendi errado, né? Talvez eu esteja errado. Então, se vamos supor o aterro, ele não está totalmente pronto, né? Ele não está pronto ainda, então a destinação final adequada não está sendo feita. A cobrança para a destinação final ela não pode acontecer, então, só para o resto do manejo do resíduo? E outra, sobre o preenchimento do portal, né, lá no portal do acompanhamento, ele só pode ser feito após o início da cobrança? Essas são minhas dúvidas. Tá, não, eu ia anotar aqui, pensei que era mais, era só duas. Tá. Em relação à destinação final.
A disposição final, a destinação final inclui a disposição final. Então, assim, tem várias... Na destinação final, você pode ter, por exemplo, o tratamento, que é um ponto que já está na norma de cobrança, na norma de condições gerais. Então, assim, em termos da lei, a destinação final, você tem a etapa de coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação final. Desculpa, eu falei tratamento e destinação mental. Então, assim, a destinação final inclui tudo aquilo que saiu após o tratamento. Então, incluído na destinação final, está a disposição final. Lá no artigo 35, deixa assim bem claro que a destinação deve considerar a destinação adequada, ou seja, você só faz cobrança daquilo que é adequado. Se o aterro não é licenciado, ou seja, não é considerado um aterro sanitário, você pode fazer a cobrança daquilo que não é adequado. Então, você encerraria a cobrança naquela etapa, vamos supor que seja realizada a coleta. Então, é isso que está na lei e a norma também traz esse artigo lá. Então, se não é licenciado, não é um aterro sanitário, não é adequado. Não pode-se fazer a cobrança por um serviço que é prestado de forma irregular, para não prejudicar o usuário. Porque se você faz uma cobrança... Por que é a realidade que nós temos hoje? É que muitas das vezes, nós temos alguns municípios que cobram taxa, incluindo a destinação em chão. Você cobra de um usuário por um serviço que é feito irregular. E isso a lei deixa bem claro que não pode acontecer. Então, a cobrança deve fazer essa previsão. O que pode aqui, e é recomendado, o instrumento de cobrança tem que fazer a previsão da cobrança desta etapa. Agora, o valor não pode ser cobrado. É isso que eu acho que tem que ficar bem claro, né? Então, assim, o instrumento, não há problema o instrumento de cobrança prever destinação final adequada. E ele deve prever destinação final adequada. Você não pode cobrar do usuário uma destinação inadequada. E o segundo ponto, eu não anotei agora, esqueci, a memória é curta. Qual que é o segundo parênteses aqui, Denner. Então, é mais ou menos parecido com, às vezes, né, tem algumas contas de água que aparece tratamento de esgoto. Aí o esgoto não é tratado, ele é coletado apenas. Então, acaba sendo indevida essa cobrança. Seria analogamente parecida essa situação. Eu não vou entrar no detalhe lá do esgoto, porque já ficou um pouco... Mas, assim, o que, no caso de resíduos, é bem claro lá no artigo 35, tá? Porque, assim, é o detalhe da lei. Aí pode ser que para água no esgoto, mas pode ser outra jurisprudência, não sei. Mas o detalhe para resíduos é que no artigo 35 fala que você deve considerar a destinação adequada. Então, está bem claro, posto isso para resíduos. Denner, deixa eu só dar uma contribuição aqui para o Lincoln, que é o seguinte, a nossa experiência aqui é exatamente essa. Município que tem UTC, mas a UTC não tem licenciamento ambiental, o custo que essa UTC tem para o município não é reconhecido no nosso cálculo para a composição da recuperação do custo. Assim como a destinação final. O município tem um aterro que ele chama de controlado, não tem licença ambiental, se tiver lá operação de máquina e tal, qualquer despesa que essa estrutura lá que não está licenciada tiver, essa despesa não é reconhecida no cálculo de recuperação a ser repassado para a população. É isso. Entendeu? A outra dúvida era se o preenchimento lá no portal, né, de acompanhamento, ele só deve ser feito após o início da cobrança. Bom, o que é requisito que está escrito na instrução normativa? É a instituição da cobrança e aí adequado à cobrança social. O que a gente está recomendando? Que é o texto que está na instrução normativa. O município institui a cobrança, tem cobrança social, o texto existe, a lei existe promulgada. Então, vamos falar assim, existe uma lei aprovada? Sim, ela existe. Ela não está arrecadando nenhum valor, então ela não atende o requisito de sustentabilidade econômico-financeira. Então, assim, tem a cobrança, tem a lei aprovou, tem lá a previsão de cobrança social, informem. Agora, a questão que é muito preocupante, que eu acho que é um ponto que já tem, um momento a gente já discutiu, é que o próximo módulo de verificação, o próximo requisito da norma, vamos falar assim, é o requisito, uma dificuldade muito grande, que é trazer a sustentabilidade econômico-financeira do serviço, que é efetivamente cobrar pelos custos do serviço. Então, a cobrança foi instituída, ela não é cobrada, ela arrecada zero. Se o custo é 100 mil, a arrecadação é zero, é insustentável o serviço. Então, essa seria uma interpretação copiando e colando o texto que está na instrução normativa. Certíssimo, agradeço aí. Boa tarde. Thaís, o próximo. Podemos chamar? Obrigado. É a Clara. Oi, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Me escutam? Sim. Boa tarde. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro é para o
em relação, só para me esclarecer, para ficar bem entendido aqui para mim, a questão do item 4 lá do formulário. Então, por exemplo, eu atendo o município aqui de Araponga, a gente faz a coleta e tem o transbordo regularizado. O Simvalp faz, né, então é o consórcio, faz a questão do transporte e a gente faz a destinação final no aterro particular, né, que é o de Leopoldina, lá da União Recicláveis. Eu tenho que destrinchar isso dentro do sistema, eu coloco tudo como responsabilidade do município de Araponga. No caso do município, ele é integrante do consórcio? Do Simvalp, sim. Nesse caso aí, o que acontece? Quando ele celebrou o protocolo de intenções, ele delegou essa certa parte do serviço, que provavelmente é o transporte e o transbordo, né? Então, essa etapa ele é um prestador individual. Então, no caso, você vai marcar coleta e destinação final de responsabilidade do município, né? Então, no caso, o município faz a coleta direta e a destinação final no aterro sanitário, que é um terceiro. Então, o município é o responsável por essas duas etapas. Então, você vai marcar lá a opção, na hora de marcar lá, você vai colocar que não é o único prestador, porque no caso você tem dois, que é o município fazendo a coleta e a destinação final. E no caso do transbordo e do transporte é o Simvalp. Aí você vai colocar lá que é a entidade de administração direta, e marcar a opção da subnatureza, que é consórcio, cadastrar o CNPJ do consórcio e adicionar e finalizar o cadastramento dos prestadores. Tá, joia. Assim, desde a semana passada, tenho apresentado alguns contratos, principalmente esse item 4, eu tentei fazer aqui, aí marcava todos os itens, né? Na hora que você tentava marcar um, ia marcando tudo. Então, não tinha como destrinchar isso, e para salvar, não estava salvando. Aí, eu vou tentar fazer aqui, mas vou colocar dessa forma, então. O outro questionamento, até para o pessoal da ARIS, né? Em relação a essa questão da Copasa. Eu já tenho conversado com alguns técnicos de vocês em relação a um auxílio, né, para a gente ter essa conversa com a Copasa. A gente deu uma ligada lá para a parte comercial da Copasa, pelo menos o que eles nos passam, que eles estão todos preparados para poder receber essa cobrança, né, e fazer essa cobrança, e que realmente está aguardando questões de tramitação dentro da Copasa e de outras informações que a gente tem, que a Copasa também tem esse medo de aumentar a inadimplência, né, por conta da tarifa ir para a conta, enfim. Mas que está aguardando uma autorização direta do governador, algo do tipo. A gente tem até feito aqui, mandado para alguns deputados, alguém que nos auxiliem essa conversa, né, lá com o governador, com o presidente da Copasa, para a gente tentar conseguir, porque senão a gente vai fazer um cumprimento apenas de burocracia. A sustentabilidade, infelizmente, a gente não vai conseguir pela realidade dos municípios, que é a questão do IPTU, né? A gente, igual aqui em Araponga, tem 80% de inadimplência no IPTU. Então, assim, a gente aprovou a lei, está tudo bonitinho, a gente está com a ARIS, né? Com tratado, esse procedimento todo que tinha, aprovaram a criação da taxa, mas o dinheiro que deveria vir para o município não vai vir, porque essa questão de inadimplência. Então, é mais também, assim, só reforçar o pedido que eu já tenho feito ao pessoal da ARIS, nesse auxílio aí, dessa conversa com a Copasa, desse agendamento dessas reuniões, e os outros municípios que estão aqui, que também são Copasa. Então, assim, aqui Araponga, Teixeiras, a gente está aí tentando iniciar essa conversa com a Copasa para dar uma pressão um pouquinho maior para a gente realmente trazer a coisa para um ideal, né? Que é trazer esse dinheiro efetivamente para cobrir esses custos. Clara, só para te informar aqui, o Gustavo, diretor da ARIS, está falando, a gente já conversou, né, com a presidência da Copasa, o presidente Wallace da nossa agência, nós tivemos em Belo Horizonte, a presidência da Copasa, já levamos a demanda, ele está acompanhando isso, mas de fato, como você falou, a Copasa não autorizou ainda o cofaturamento do seu serviço, nem no Convale, lá do Triângulo Mineiro, que foi o modelo já de concessão de todas as etapas do manejo, né?
e com a regulação da Arismig, da Arisb, desculpa, não foi, foi autorizado, mas não está rodando, não foi assinado o convênio. Então, de fato, não tem essa experiência ainda no Estado, e eu acho que o caminho certo é esse, o nosso presidente está fazendo pressão, e eu acho que a pressão tem que ser política mesmo, de todos os prefeitos, junto com os deputados, pressionar para rodar, porque nós temos uma situação, como eu falei, o Denis, de divinésia, que a prefeita lá aprovou o projeto de lei mudando o Código Tributário, passando de taxa para tarifa. Entendeu? Então, agora, obrigatoriamente, ela tem um instrumento, nós já fizemos o estudo lá, e ela não tem como implementar isso no cofaturamento da Copasa se ela não aceitar. Então, a única alternativa que ela tem é fazer mão de lançar um boleto avulso, que do ponto de vista dela e pessoal é um desgaste político muito grande, e vai ter uma inadimplência muito alta. Então, ela está numa situação delicada e a gente queria, né, exatamente pressionar a Copasa por causa disso. Mas eu queria, rapidamente, claro, só te informar isso. Nós estamos atuando também junto à Copasa e temos que fazer esforço coletivo aí para ela aceitar, porque realmente muitos municípios não vão conseguir recuperar os custos se não tiver o cofaturamento. Tá bom? Quem é o próximo a falar aí, Thaís, por favor? Obrigado, Clara. Eu acho que acabou, Gustavo. Acabou? Da parte, tem no chat. Da Vanessa, não sei se a Vanessa ainda está na sala, se ela quiser. O Leandro Corezab levantou a mão. Tá, só fazer a pergunta da Vanessa, se a Vanessa quiser abrir o microfone aí para poder perguntar. Ela colocou: boa tarde, queria tirar uma dúvida. No meu caso, como consórcio que fez um contrato de concessão para coleta, transporte, triagem e disposição final dos resíduos, o Convale é quem deverá fazer a transmissão desses dados no sistema da ANA? É sempre o município. No caso, o município individualmente reporta essa informação que no caso, é um concessionário. A NR1 falava sobre a estrutura de prestação regionalizada, né? Só que era muito complicado analisar isso individualmente, porque na lei, as normas são para os titulares e para as entidades reguladoras. O titular pode ser a estrutura de prestação regionalizada, no caso seria o Convale. Só que ficaria muito difícil colocar isso na relação, porque você teria que fazer uma análise individual, né? Porque o município pode fazer parte do consórcio, integrante dele, e não informar individualmente, né? Então, para ficar mais clara essa relação de quem atende ou não, é individual. Então, se caso o município delegou para o Convale fazer essa atribuição, aí é muito tranquilo. A pessoa do Convale responsável pela responder as informações, responde para todos os municípios participantes da concessão, né, informando no caso ali que o prestador é o concessionário, né, e não o Convale, né, porque como já foi realizada a concessão, o serviço já foi delegado. O prestador de serviço é o concessionário e não mais o Convale, mas para cada município. Entendi. Então, ele teria que entrar e responder uma vez para cada município que está consorciado e agrupado ali na concessão. Exatamente. Vai ter esse trabalho um pouco a mais. Vanessa, se quiser complementar alguma coisa aí da pergunta, pode ficar à vontade, tá? Obrigada, Yolanda. Boa tarde a todos. Eu queria só, Denner, então, assim, só para deixar mais claro, o que eu vi até mesmo no nosso contrato de concessão é que, né, essa parte seria pelo Convale. E aí, com essa normativa da ANA, então, eu tenho que fazer mensalmente essas informações de, por exemplo, no meu caso aqui, são 9 municípios que delegaram para o Convale. Ainda não começou, porque nós ainda não expedimos a ordem de serviço. Já assinou o contrato, tudo, mas não expediu a ordem de serviço. Então, no momento, cada município está fazendo a sua destinação nos contratos existentes. Mas quando houver, quando for emitida a ordem de serviço, então é o Convale que vai ter que informar para a ANA a situação dos 9 municípios? Cada município tem que responder individualmente. Se o Convale é individualmente. Se o município quiser responder individualmente, ele responde. Ele pega o CNPJ dele, solicita sim e responde. Mas se caso haver uma deliberação entre os municípios consórcios, não, o Convale vai responder porque ele já tem um contrato, porque assim, o contrato já foi assinado. Então, essa tarifa ela já foi criada. Ela já existe. Então, vai ser informado lá, então, no caso dos novos municípios do Convale, o cofaturamento, né, a cobrança com prestação do concessionário, no caso, um concessionário comum, né, na aba de prestação, na aba do prestador de serviço, e seria, assim, bem exatamente essas informações a ser colocadas, mas vai ter esse trabalho de ser um por um. Aí a questão é se o município vai querer fazer individualmente ou se ele quer pedir para alguém do Convale que tenha essas informações que possam ser colocadas. Eu, assim, já que fica a critério dele,
Eu acho que eles vão acabar delegando tudo aqui para o consórcio fazer passar essas informações, até porque o Convale vai receber essas informações também da concessionária, né? Então, acho Agora, que fica... só um detalhe, Vanessa, é que as informações não serão prestadas mensalmente, é só uma vez no ano. Ah, Então, tá. assim, não é mensal, não. Fica, porque tem taxa que a avaliação é feita por ano, é uma taxa de IPTU que é cobrada uma vez no ano. Então, assim, isso inviabilizaria o recebimento de cobrança de outros municípios, principalmente na próxima etapa da sustentabilidade econômico-financeira. É ideal que a cobrança seja feita mensal por causa do fluxo de caixa do prestador de serviço, mas isso é a parte operacional, né, da Entendi. modelagem da cobrança. Então tá, só isso. Obrigada, viu? Obrigada, Vanessa. Leandro, Corezab, por favor. Boa tarde a todos. Estão dando para ouvir? Sim, pode falar, Leandro. Sim. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou aqui do consórcio coleção, consórcio de saneamento, estamos aqui na cidade de Corim, a sede do nosso consórcio, nós temos 21 cidades aqui. Uma coisa, nós somos contemplados no edital da conjunto da Caixa do BNDES, né, 2022, agora esse ano vamos ser comprado amanhã. Então, assim, o município respondeu no ano passado, né, orientamos o município a responder aos formulários da ANA. Esse ano, repassando para todos, estou disposto a auxiliar aqui. Mas como a Caixa vai começar a trabalhar, né, assim que esse meu contrato, começar a trabalhar a estruturação do projeto de concessão, aí esses municípios que já não queriam, né, a gente sempre buscava aqui há mais de um ano. A gente tentar instituir uma agência aqui. Então, assim, eles a maioria não quer, né, não é só aqui, eles não querem instituir essa agência, né, para poder trabalhar esses estudos necessários para se instituir as tarifas, né, vamos dizer tarifas. Nesse caso, assim, os municípios vão ficar inadimplentes, né? A gente está fazendo um projeto, vai ser um projeto, né, para a concessão, que vai ver todas as questões financeiras, né, questões fiscais de cada município. Mas, assim, eu fico pensando como que a ANA pretende fazer para poder que esses municípios conscientizem, né, da necessidade de que eles precisam instituir cobrança, independente de ter um projeto do governo federal, independente que esse projeto vai trabalhar isso, vai ver isso, mas não vai regular isso, não vai trabalhar essas questões. Então, assim, é uma questão complicada, porque a gente sabe, às vezes eu sou superintendente, às vezes a gente até cobrado do município, não vai instituir, não, mas às vezes o prefeito não quer, né, porque quer evitar custo, quer evitar isso aqui, então, assim, como que a ANA está vendo isso aqui? Assim, teve algumas interferências, mas o que eu entendi é o que a ANA poderia fazer para colaborar, para fazer com que os municípios implementem a cobrança. Isso é isso, né, Leandro? Tá. O que acontece? Eu acho que o grande incentivo aí eu não sei se posso falar que é incentivo, mas que é assim, não é o incentivo, vamos falar assim. O que a norma... A motivação, obrigado, Gustavo. O que é a motivação? Aqueles que não atenderem às normas não vai poder receber acesso a recursos gerido ou operado. Então, esse aí é o que eu acho que é o mecanismo que foi colocado na lei para fomentar. Porque a grande discussão que se tinha é que a União não pode colocar certas obrigações para os municípios, porque são os titulares do serviço, né? E isso é claro, né, da questão do pacto federativo. Então, assim, a União não poderia obrigar o município a fazer certas coisas sem que ele titular do serviço, né? Então, as normas foram criadas para que elas fossem de um modelo de adoção para fomentar a regulação. Porque era bem sabido que água e esgoto existia um ambiente de regulação bem estabelecido até um certo momento, principalmente porque já havia muitos contratos, né, de prestação de serviço, sejam de programas ou contratos de concessão, né? E, obviamente, esses contratos já eram conhecidos, você precisava de uma entidade reguladora para poder fazer a regulação do serviço.
e para resíduos não. Então a gente tinha uma carência e o objetivo, então, é que essas normas visem, então, melhorar a regulação e prestação do serviço, incluindo, então, a cobrança de sustentabilidade e, consequentemente, uma prestação adequada. Então, o instrumento provavelmente, com o decorrer do tempo, é aqueles que não tiverem aderente às normas, não vão ter acesso a recursos, e não tendo acesso a recursos, o município fica inviabilizado. Então, o que vai fomentar isso? Provavelmente, isso, assim, o que é a dificuldade que a gente tem? É a questão do tempo. Esse impacto inicial, de quando você tem acesso ou não, ele vai começar agora. Então, assim, ano passado a gente fez a avaliação dos municípios que estavam se programando para atender a norma. Então, foi em 2022 que foi feita essa coleta de informação, né? Aqueles que tinham instrumento ou não apresentavam um cronograma. Então, a gente teve lá, se não me engano, 1.600 municípios no Brasil que informaram que ou tinham cobrança ou estavam se organizando para implementar. Então, isso foi um sinal que, assim, ainda a cobrança ainda é baixa no Brasil. Já ano passado, no SNIS, a gente teve uma informação que já era 2.000 municípios com cobrança, a gente teve uma elevação. Então, assim, já houve uma sinalização pelo próprio marco e pela própria cobrança da lei e pela questão da norma, um incremento na questão da cobrança. Só que, assim, toda política pública leva um certo tempo. Alguns são mais rápidos e outros mais devagar, mas o mecanismo que se tem hoje, ele é bem claro, o prefeito tem a responsabilidade política, como responsável pelo serviço, em optar por não adotar e não ter acesso a recursos da União. Então, assim, sempre o ator principal é o titular, né, o município, sabendo que a não adoção implica em não receber recursos, seja de financiamento, uma emenda parlamentar, ou um recurso para financiamento e melhoria do sistema. Então, eu acho que, assim, em alguns casos, alguns vão adiantar e outros só vão realmente implementar quando for divulgada a relação e falar assim, o município não atendeu a norma, ele não tem acesso a recurso. Isso é bem claro. E eu acho que, assim, um outro papel importante, eu sempre falo da entidade reguladora, porque a ANA ela só estabelece diretrizes. Quem vai realmente acompanhar e auxiliar é a entidade reguladora. No caso de hoje aqui, a ARIS fazendo esse papel de trazer aqui a ANA, a gente trazer os pontos diretrizes, mas quem vai realmente colaborar com a implementação da regulação é a entidade reguladora. Que, assim, a norma coloca 2025, só que isso já é uma obrigação da lei. A lei não falou que tem até tal prazo, já é uma obrigação da lei, já deveria se ter entidade reguladora para estar acompanhando a prestação do serviço. Então, assim, eu tento falar assim, é a motivação, né? Não a penalização para poder trazer a regulação para o serviço e, consequentemente, a cobrança e as outras etapas que vêm posteriormente. O Denis, só para somar aí a esse entendimento, tem também, Leandro, um artigo da lei que fala que o prefeito pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, por improbidade administrativa, por renúncia de receita. Essa é uma questão mais séria, assim, mais dos órgãos de controle, né? Isso dá poder para o Tribunal de Contas, Ministério Público, cobrar isso do município. Então, essa é uma forma aí também de pressionar. Essa não é nem tanto motivação, é mais uma ameaça mesmo. Mas só que a maioria, assim, não estou falando todos, né, obviamente, mas alguns não podem disso não, eles só falam assim, se for questão de a justiça mandar o contrato, eles vão fazer quando der, mas, pô, as coisas vão ter que rodar uma hora. É isso aí. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Levantar a mão. Dene, então eu quero aproveitar aqui, enquanto são algumas questões que eu notei, que eu acho que é importante a gente discutir aqui. Sobre o preenchimento, a lei tem uma parte lá, eu acho que é do instrumento de cobrança, tem uma lei lá e eu vi que tem um espaço, tem que cadastrar antes a lei do Código Tributário, porque eu quero informar todos os municípios que a ARIS, ela já cadastrou, ela é uma entidade cadastrada da ANA, e ela já cadastrou todos os municípios que ela regula, tanto água, esgoto quanto resíduo sólido. Então, quando vocês colocarem lá a informação do município da ARIS, vai aparecer a ARIS lá. E a gente colocou lá a lei que autoriza a concessão da regulação, a delegação da regulação, tá, Dene? A lei municipal que trata do Código Tributário, é só perguntar, ela tem que ser cadastrada antes ou ele coloca o número da lei na hora? Essa é uma questão que eu fiquei um pouco na dúvida na hora que eu vi lá o quadrinho. Lá a informação é assim, você vai colocar o instrumento de cobrança taxa, aí mais abaixo ele vai perguntar qual que é o instrumento legal, né? Então, se o regime taxa, o instrumento legal que criou a lei, só pergunta se é lei, decreto, é só a qualificação do limite, vamos falar assim. E depois ele coloca a cópia do instrumento de cobrança.
Então, seja o Código Tributário, seja só a letra da taxa, só seja a tarifa, seja o decreto, seja o contrato de concessão, para aqueles que têm concessão. Então, seria basicamente isso. Não solicita número, só solicita o tipo. Lá tanto que você não tem essa opção de poder mexer. Tá, joia. Então, outra coisa, a entidade reguladora não informa mais nada, né? Nós já informamos quais são os municípios, agora essa etapa é só dos municípios. E o prazo... Exatamente. O que o município tem que fazer agora é não esquecer o CNPJ de vocês ou o nome que está cadastrado lá. Esse aí é obrigatório para o município. Tá bom. E o prazo limite é 20 de outubro. Começa 20 de setembro a 20 de outubro? Não, o prazo limite para envio das informações é 20 de setembro. Então, nós temos aqui 25 dias para enviar os dados da cobrança. Em 20 de outubro, a ANA vai mandar um e-mail para aqueles que tiverem alguma irregularidade. Vamos supor que o município não tenha cobrança social. A ANA vai enviar um e-mail, né, para aquele e-mail que foi cadastrado lá da instituição, né, informando, e vai divulgar também isso para ele, que ele não atendeu a norma por não ter a cobrança social. Porque só vai conseguir responder quem tem cobrança. Então, os requisitos, se é instrumento de cobrança e cobrança social, se ele informar que não possui cobrança social, ele não atende a norma. Então, o município vai ter que informar que ele não tem a cobrança. Então, isso assim, tem opção de não possuir. Mas ele tem que estar atento para isso. Que aí, na hora que haver a pendência, ele tem que reajustar isso aí. Não tem como, para esse ano, o município informar que não tem cobrança social. Entendi. E esse é um ponto, municípios, diretores que estão presentes, muito importante. Eu até fiz uma relação aqui, dele, só para deixar claro que é o seguinte, é o prefeito que define, é ele que é o titular, né, ele que é o dono do serviço, ele que define a política. A política, para existir, ela tem que ser aprovada na Câmara. Então, a gente precisa dos atores, o prefeito municipal fazer, né, sair da inércia e criar a condição, quer dizer, tomar a atitude de definir a entidade reguladora e fazer os estudos para fazer a alteração da taxa ou instituição da tarifa, mas depende da Câmara Municipal para votar tanto a alteração do Código Tributário quanto, eventualmente, uma atualização do valor da taxa para vigorar a partir do ano que vem. E aí, nesse sentido, Denis, só queria alertar aqui uma questão importante, que foi falado aqui mais cedo sobre a estrutura dos códigos tributários. Isso é meio padronizado mesmo, né? A nomenclatura que está lá, às vezes, não representa, é limpeza urbana. Aí tem que realmente olhar no corpo da lei o que está definido como limpeza urbana, né? E a maioria dos municípios, aí alguém pode falar que não, mas a maioria dos municípios que a gente tem olhado não prevê tarifa social no seu código tributário. Então, eles vão informar que tem o instrumento de cobrança que está no IPTU, mas que o IPTU ou o Código Tributário, que leva o valor para o IPTU, não tem previsto a estrutura social, uma taxa social. Não, a maioria dos municípios não tem isso, né, Yolanda? Eu acredito que essa é uma realidade dos municípios. E aí, o que os municípios têm que prestar atenção, então? Porque a alteração legal de taxa tem que ocorrer esse ano, porque a taxa tem o princípio da antecedência e da noventena. Então, essa taxa tem que ser discutida e aprovada esse ano, para alterar o valor dela, para começar a vigorar a partir do ano que vem, ou para instituir a previsão da tarifa social nela, para também começar a vigorar a partir do ano que vem. E aí, nesse sentido, Denis, já vou encaminhar aqui para o final, só para falar qual que é a experiência que a regulação da ARIS tem feito. Primeiro que a gente tem utilizado o recurso do ICMS ecológico para modicidade tarifária, dependendo da decisão do titular, ou 100%, ou uma porcentagem dele, né? Alguns municípios têm subsidiado a tarifa social, outros não. Mas os municípios têm... Um município nosso já rodou um cofaturamento com serviço de água, né, que já está no 3º mês de experiência exitosa, com baixa inadimplência e uma recuperação boa e fluxo de caixa. Então, é o único código de barra na cobrança. Cobra água, esgoto e resíduo sólido. Sem detalhar quais são as etapas do resíduo sólido, acho eu. Tá? Porque aí teria que falar o que está cobrando. Aí vem aquela discussão. Não tem o aterro sanitário licenciado, não está cobrando, então não tem a destinação final. Por enquanto, eu não vejo esse detalhamento na conta. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Mas, no primeiro momento, não vejo isso. Mas está no Código Tributário, na único código de barra, a cobrança dos 3 serviços. Tá? Agora, vários municípios, Dani, têm solicitado, e a gente tem conversado muito, sobre o impacto de implementar de uma vez só uma cobrança, que muitas vezes o valor é ínfimo,
ou a população nem paga, ou quando paga o valor é R$16 por ano, tem lugar que é R$6 por ano, para começar a pagar uma tarifa, uma taxa de 20, 25 ou 15 por mês. E aí, o que eu falei na minha apresentação, nós temos feito uns estudos olhando modicidade tarifária, capacidade de pagamento, uma recuperação gradual desse custo integral, dentro de um ciclo, tá? Com recuperação todo ano do valor, para que o município consiga projetar num horizonte de 4 anos, conseguir recuperar integralmente o custo. Mas isso vai ir na demonstração do ano que vem, subsidiado pelo estudo técnico, uma nota técnica da agência reguladora, para ver como que a ANA vai encarar essa situação, porque poucos municípios, eu te falo, talvez só um dos nossos, que vai ter condição de falar que recupera integralmente o custo. Mesmo assim, porque ele jogou 100% de CMS ecológico, e aí ele conseguiu fazer e ele vai demonstrar. Fora isso, os municípios têm conseguido fazer de forma gradual, porque o impacto da implementação da cobrança de uma vez só é muito grande. E aí tem uma questão que é a decisão do titular. É uma questão política. Ele fala, desse jeito não vai. Então, ele quer uma recuperação gradual. Então, a gente tem conseguido fazer esses estudos, mas, de qualquer forma, eu quero lembrar aqui que muitos deles ainda, Dene, está ainda calcado na taxa, como instrumento de cobrança. E aí a taxa tem que ser vista, porque o valor que foi atualizado, né, na taxa do ano passado vigora esse ano. Para ter a recuperação gradual, tem que ser reaprovada uma atualização ou ter sido feito com base no estudo técnico nosso, que a gente já coloca uma fórmula na taxa que prevê o mecanismo de atualização automática todo ano. E aí a gente não precisa de todo ano reencaminhar um projeto de lei para a Câmara com o Executivo para atualizar essa taxa. Tá? Então, é só para informar as formas que nós estamos trabalhando aqui, Modene, porque assim, vejo que muitos municípios que não têm entidade reguladora nem vai conseguir, por exemplo, segregar essa informação do manejo com a limpeza. E isso a gente faz isso automaticamente, porque quando a gente recebe os dados, a gente exatamente vê isso. E, inclusive, em alguns municípios onde o serviço já está no SAAI, e aí é o drama, porque aí a gente identificando isso, a gente identifica o valor da limpeza e separa ele, só esse valor aqui a prefeitura tem que repor no SAAI. E aí é um outro drama, porque a prefeitura não estava preparada para isso, aí tem que se estruturar, entra no nosso cômputo também de recuperação integral, a entrada de recurso público no SAAI para custear esse serviço e o SAAI deixar de custear isso também no horizonte de um ciclo. Porque, de novo, tem um problema de previsão orçamentária e financeira do município para adequar tudo de uma vez. Então, essa é a condição que está existindo, mas, de novo, a entidade reguladora consegue identificar e segregar essa informação da limpeza e do manejo, para a gente poder implementar a cobrança de acordo com o que está previsto na norma. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar aqui da nossa experiência, Dani, e ver como é que nós vamos entender isso ano que vem, na hora que a gente tiver que colocar lá o equilíbrio econômico-financeiro junto com o instrumento e com a entidade reguladora. Me parece que, assim, quando você fala rapidamente da experiência, eu falo assim, sem entidade reguladora, não vai para frente, vai ter que ter, todo mundo tem que ter entidade reguladora, já é obrigação e mais indispensável ainda quando dá essas situações. Fica bem mais claro. E a questão da sustentabilidade, Gustavo, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que deixar para a próxima reunião, Claro. porque esse daí a gente vai ter que trabalhar bem, porque o momento ainda é instituir a cobrança, mas a sustentabilidade a gente já vai ter que analisar isso tudo e vamos ter que conversar sobre esse assunto. Não, e a minha preocupação nesse sentido também é porque muitos municípios estão querendo aderir à regulação agora para falar que tem a regulação e, às vezes, o instrumento de cobrança dele já tem, mas, às vezes, o instrumento de cobrança que ele tem não atende, principalmente, a questão da tarifa social. Então, ele vai ter entidade reguladora, nós não vamos ter tempo hábil para fazer uma lei para alterar para o ano que vem e ele não vai conseguir, claro, até dia 20 de setembro, responder que está atendendo a essa questão da tarifa social. Enfim, vamos que vamos aí orientando os municípios, discutindo aí com o governo essa questão dos prazos aí, que são importantes demarcar, mas depois nós temos que mensurar quem conseguiu, quem não conseguiu e por quê, né, Yolanda? Como é que nós vamos fazer com isso aí? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente? E no chat não tem mais nada. Não tem mais nenhuma pergunta? Não. Ninguém, acho que podemos encerrar. Se ninguém mais tiver. Eu queria passar a palavra para o Denner antes de eu encerrar, para que ele faça as considerações finais aqui da percepção dele no webinar. Aqui na ANA nós ficamos muito agradecidos aqui pelo convite que vocês têm realizado aqui. Acho que sem essa atuação entre a ANA e a entidade reguladora, acho que a gente não
para conseguir chegar ao objetivo final, né, que é melhorar a qualidade do serviço. Os outros colegas também estão aqui, estão acompanhando, tá? Na realidade, eu só estou representando hoje, né? Eu estou acompanhando um pouco mais diretamente essas informações do sistema de cobrança, tá? Mas, assim, toda a equipe da ANA sempre está à disposição para poder estar auxiliando, implementando, e à disposição tanto do município quanto da entidade reguladora. Então, assim, acho que um convite desse aqui e outros futuros serão sempre bem-vindos, né? E eu retorno a palavra, Gustavo, e estamos à disposição para qualquer outras dúvidas que não forem sanadas aqui, então o canal está sempre aberto, tá? Tá joia. Denner, quero te agradecer muito no seu nome, agradecer a toda a equipe da ANA, que tem feito um trabalho muito bom, muito participativo, transparente, e a gente está muito satisfeito de participar dessa etapa e ajudar a ANA e ser ajudada a ANA também a implementar esse fortalecimento da regulação, que vai, de fato, contribuir aí num horizonte de tempo, que eu tenho esse entendimento claro, que as coisas não vão acontecer muito rápido, mesmo que a gente queira, né, mas não vai, mas a gente vai contribuir para melhorar a prestação de serviço de saneamento no Estado, sabe? Isso é muito importante. Yolanda, gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, parabenizar o Denner pela apresentação, ela foi muito esclarecedora, eu acho que o pessoal ficou bem satisfeito. Relembrar aí com relação aos prazos, né? Depois eu vou colocar lá no grupo do CISAB também os prazos, os links, para o pessoal poder fazer o preenchimento do formulário, quem puder fazer, né? Porque isso já está envolvendo, então, os instrumentos de cobrança. E, né, parabenizar o Denner e agradecer a participação de todo mundo. Tá joia. Então, assim, quem tiver dúvida na hora do preenchimento, pode procurar o CISAB, pode nos procurar também se tiver alguma informação ainda em dúvida com relação à regulação, tá bom? E os municípios que estão presentes, que não têm ainda a regulação, é importante conversar com os prefeitos, levar essa preocupação dos prazos, das consequências, tá? E nossa diretoria colegiada aqui, a Thaís, eu, o Murilo, estamos à disposição dos municípios para conversar, orientar, esclarecer, tá? E levar a melhor informação para tomar de decisão. Mas o objetivo dessa webinar foi exatamente esse, Denner, quero agradecer muito, foi exatamente esclarecer e demonstrar todas as etapas, prazos que estão previstos nas normas aí, para a gente fazer um melhor trabalho e evitar problema para os municípios, tá bom? Então, quero encerrar esse webinar agradecendo mais uma vez a Ana, na pessoa do Denner, toda a equipe, agradecer também o CISAB, que é um parceirão nosso aí, que tem também ajudado a esclarecer os municípios, e a nossa diretoria, a nossa equipe da DTO, que está aqui acompanhando, agradecer a todos vocês aí pelo seu webinar, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e a todas aí. Obrigado, Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.